Para mim, houve um pênalti contra o Inter, quando estava 1-0 para o Inter, que é o mercado abraçado ao centroavante Arthur Cabral, que não consegue ir na bola porque o movimento do mercado impede que ele vá na bola. Aquele é um erro que eu não posso botar na conta do escrachado, absurdo, criminoso, porque, primeiro, o Diori, na Gaúcha, não dá o pênalti. O Paulo César de Oliveira, na TV, num primeiro momento também não dá, e depois volta atrás para dar o pênalti. Ora, um lance que tem esse nível de discussão, eu não posso tratar como uma operação no Botafogo. É completamente diferente do que houve no sábado em Grêmio e Bragantino e do que houve hoje em São Paulo e Palmeiras. Mas para mim, houve um pênalti contra o Inter que não foi marcado. A boa notícia do jogo do Inter pode ser resumida numa frase, que é a seguinte: se o Inter jogar o que jogou contra o Botafogo, ele não cai. E antes a gente dizia o contrário. Se jogar o que está jogando, vai cair. Desta vez é justamente o contrário. Não tem gol de pênalti, tem as mudanças do técnico, que redesenha o time. Os 3 zagueiros eram uma obviedade. Se o Inter não jogasse com 3 zagueiros, a direção tinha que falar com o Ramon Dias, porque era óbvio que tinha que proteger os 2 laterais. Mas ele traz uma novidade que é uma surpresa, né, Maurício? Vitinho, que foi uma surpresa. Né? Olha, se o centroavante não está dando certo, seja ele quem for, por que não 2 jogadores de velocidade vindo para dentro, né? E ele consegue fazer a produção ofensiva e defensiva com esse movimento. Então tem ali um novo time, um redesenho de time. Jogando o que jogou contra o Botafogo, não cai. Ontem, Vini, o treinador é tão bem sucedido que às vezes ele é bem sucedido, você vai falar da ideia, mas nada é direto da decisão que ele tomou. Ontem não. Ontem o cruzamento do gol é do Aguirre, liberado para ser ponteiro porque tem 3 zagueiros. O gol do Alan Patrick, como se fosse 9, é porque ele estava liberado de marcar a hora no dentista. Era só com a bola que ele jogava. Projetado à frente, faz o gol. E o segundo gol é o Carboneiro dando uma bola no Vitinho, que faz a diagonal. Ele estava no campo só para fazer aquilo. A diagonal atrás da zaga. Que é lindo de ver. Ou seja, os 2 gols da vitória do Internacional têm a mão diretamente do treinador e das trocas que fez. Eu quero só um pouco de confete. Para ti? Podia ter trazido, não trouxe aqui para jogar. Mas eu quero um pouco de confete porque entendo a preocupação com o assunto rebaixamento, mas eu nunca acreditei nessa possibilidade. E eu nunca acreditei, não porque eu acho que o Inter é maravilhoso, ou porque eu sou muito confiante. Eu nunca acreditei justamente pelo que o Inter não jogava. E para mim era impossível, impossível mesmo, literal, impossível o Inter jogar de setembro até dezembro o futebol que estava jogando. Impossível. Impossível não tirar um pouquinho mais dessa equipe. E a régua, e a gente falou isso na abertura do programa, a régua do Inter estava assim, ó, abaixo do solo. Algo que... é perfeito também. Não dá pra falar que foi fora da maré. Não dá, mas é isso aí. Do fiofó do cachorro. O futebol do Inter era o cocô do cavalo do bandido. Mas não podia ser daquele jeito, né? E aí, qualquer movimento que tu fizesse diferente daquela mesmice que o Inter estava cometendo, estava fazendo, tu ia melhorar o time. Porque tem qualidade. Não é um grande time, não. E acho que eu, por exemplo, acho que pequei lá no início do ano quando achei que era um grande time, com grandes jogadores. Mas não era. Mas também é um time para fazer muito melhor do que estava fazendo. E eu acho que tá escrachado no jogo contra o Botafogo. O Inter consegue fazer mais. E o asterisco é que venceu um time que não é qualquer time. É o atual campeão brasileiro da Libertadores. É o 4º colocado do campeonato. Venceu. Era. Porque a gente poderia relativizar, né? Era o Vitória, era o Sport, era o Juventude, era o Santos. Jogou num modelo diferente, né? O Inter? Completamente. Jogou um pouquinho mais reativo do que vinha tentando fazer. Claro. Né? Não, mesmo que tenha tido aquela pressão inicial e tal, é um modelo bem diferente do que o Inter vinha propondo. Teve um benefício que o Inter teve, não é culpa do Inter, não é beneficiado porque Deus, olha, vou torcer para o Inter hoje, vou botar um temporal no campo. Mas evidentemente, se a gente reconhecia que o Botafogo tinha tecnicamente melhores jogadores que o Inter e o campo fica como fica no primeiro tempo inteiro,
o prejuízo maior é do Botafogo, porque o Inter entrou para competir e competiu muito bem. Eu acho que Mas no final das contas, o prejudicado com o campo foi o Inter. Porque estava jogando tão bem que a bola prendia no campo. Eu não acho que tenha... O que acontece é que isso se determina muito pelo gol, né? Porque o gol faz o Inter jogar diferente. Mas o César fala do reativo, e tu vê, né? O reativo, ele é muito relativo. No segundo tempo, jogou só no contra-ataque. Mas ele é muito relativo. O segundo gol é de contra-ataque da Gema, Porque se tu é reativo criando oportunidades, até onde tu é reativo? Porque tem o reativo que fica ali atrás, tirando bola. Não tem juiz de valor, me parece. O reativo é no sentido de crítica, tu não ter aquela ideia de, eu vou botar... o time marcando altíssimo. 44% de posse de bola não é aquela... Não, tinha um outro dado 20%. ali, até jogou, pedir o pessoal voltar à tela depois, a gente vai olhar a tela do campinho aqui, que eu acho que é bem interessante a gente analisar a mudança do esquema, mas eu pedi pro pessoal voltar à tela anterior dos números do jogo, que tem um detalhe interessante, o Inter finalizou mais que o Botafogo, chutou mais a gol que o Botafogo. Isso. Né? E mesmo tendo menos posse. Eu acho que a posse de não bola... é uma posse... Não, mas a posse de bola Não é no muito primeiro menos. tempo ela é prejudicada pelo campo. É. Tu tem que olhar a posse de bola no segundo tempo, qual é. Mas assim, o que o Inter fez de diferente dos outros jogos? O Inter se defendeu melhor. Essa foi a lógica do Ramon Dias. Quando ele coloca, inclusive, os dois da frente de velocidade, ele coloca dois jogadores ali que correm, que tem intensidade, que na hora de fazer uma meia pressão eles fazem, porque o Borré estava no mundo assim, pensando na Copa, ele não corria atrás de ninguém. Né? Ele fala sobre a questão da intensidade. Então ele e Alan Patrick, eles não podiam fazer essa primeira pressão. E aí quando tu tem linha de 5 atrás e na frente tem dois jogadores, pelo menos o Carboneiro e o Vitinho, correndo atrás da máquina, tu te defende melhor, tanto lá na frente quanto aqui atrás. O Inter não tomou gol no começo do jogo. Há quanto tempo isso acontecia? Mas ontem... Aliás, há quanto tempo o Inter não tomava gol, Maurício? 14, 15 jogos, né? Era isso. Eu acho que a média era essa. Eram 15 jogos. Aí fica mais fácil de ganhar jogos. Mas não ontem, toma gol, por né? exemplo, quando o Gabriel Mercado está com 38, é por aí. 38. É por aí. Vamos pegar esse número mágico aqui. E era 15 jogos que ele sofreu gols, né? Tá. O Gabriel Mercado, 15. quando ele só pode jogar hoje partidas em sequência como titular, no lugar e na função que jogou ontem. E aí, Vini... Vamos botar no campinho, Maurício. Pedir o pessoal botar o campinho e dividir tela pra gente ver. Você vai ver na tela, você que está conosco, não na rádio e sim no canal de YouTube de GZH, você vai ver ali que tem o Vitão como zagueiro do corredor direito, o Juninho do corredor esquerdo e por dentro o Mercado. O Mercado é o cara que hoje, Lucianinho, só consegue jogar futebol no atalho. Por causa da idade, da fisiologia do corpo, da força que é menor, da lesão da panturrilha que ele recém curou. Mas, em compensação, poucos jogadores são tão bons no atalho como o Gabriel Mercado. Ele não corre os 30 ou 40 metros que corria no seu melhor momento, que era um zagueiro veloz com 30 anos. Ele corre 10 metros, mas ele corre pelo atalho. Corre certo. Pelo conhecimento, pela sabedoria do lugar. Então, o Juninho cresceu, o Bruno Henrique jogou bom futebol ontem. Sabe por quê? O Juninho e o Vitão, o Juninho especialmente, no 3-5-2 ele não precisa sair tanto da área. Claro, porque o Bernabé ele vai voltar lá, o Aguirre também vai voltar, a linha de 5 ele fica mais próximo da área. Se fosse 4-4-2, quem tem que fazer essa dobra de marcação dos lados são os volantes. Tu diminui o espaço. Diminui o espaço, claro, tu tem uma linha de 5 ali, tu preenche melhor espaço. Se fosse 4-4-2, os volantes, o Thiago Maia e o Bruno Henrique, mas era o Romero antes. Ele que dobrava a marcação lá com o ponteiro do lado. Agora é o zagueiro que já tá ali. Ajudou demais a vida do Inter defensivamente. E o Inter tende a jogar assim. Agora, concluímos que o esquema a partir de agora vai ser esse. Esse é o time contra o Mirassol. Claro. Se ninguém machucou, se ninguém tomou cartão, o time contra o Mirassol é exatamente esse aí. E deixa escrachado como alguns jogadores não conseguem, né? Como o Rafael Borré. Não, assim, é algo muito... que destoa muito do restante do time. Preocupante, assim, um jogador que tem tanta hierarquia... não consegue render dentro de campo, não consegue correr. Em alta o que o Carboneiro está fazendo, né? O Carboneiro, a função que você está dando, ele está fazendo. Ele, contra o Juventude, ele tem participação no lance do gol. Contra o Corinthians, além de bater o pênalti com coragem no fim, ele é o melhor jogador do Inter, mas disparado dos outros. E aí vem ontem, quando ele muda de função mais... contra o Palmeiras ele faz o gol, que o Vitão até briga com ele, porque ele voltou trotando. Mas ontem, a função dele tinha mudado também. Ele era um atacante / armador. Porque a capacidade, já que o Alan Patrick estava solto para ser um homem que se projetava à frente, jogou o jogo inteiro, o Carboneiro dá aquele passe para o Vitinho, Lucianinho, numa posição de quem arma.
Quem tá fazendo a frente é o Vitinho. Quem tá fazendo o papel do armador é o Carboneiro. E tinha uma coisa que há muito tempo tu não viu no Inter. Olha, eu acho que a última vez que eu vi isso foi Inter e Bahia na Libertadores, que é tu conseguir telegrafar o lance. Quando o Vitinho faz a diagonal e o Carboneiro lança, Tu antevê o lance, tá? Entendi. tu conseguia ver que isso ia acontecer. E isso a gente fala ali na arquibancada que é sinal de bom futebol e sinal de treinamento. E tu via isso nos adversários do Inter. Inclusive, no Grenal, dava pra fazer isso nas jogadas do Grêmio. Quando o William recebeu a bola, o jogador do Grêmio passa pela linha de fundo, o jogador do Inter vai no William e tu vê, pô, ele vai tocar pro cara ali e vai lançar pra área. O Inter não tinha mais isso há muito tempo. Era gols por acaso, gol como foi contra o Juventude, que o Nenê erra a bola e tá tudo certo, é gol igual, mas tu vê trabalho. O gol do Inter, o segundo gol do Inter, assim como o Maurício disse do primeiro ali, que tu vê trabalho, o segundo gol do Inter também. Aquilo ali é o treinamento sendo exposto dentro do jogo. Um ponto dessa escalação é o seguinte, aí a gente vai ter que olhar de novo para a direção. O Inter se achou na partida contra o Botafogo com os dois caras de lado, Carboneiro e Vitinho. E quando eles não puderem? Pode acontecer numa suspensão. Ou cansarem no jogo, não vão aguentar o tempo inteiro correndo atrás da máquina. Quem pode entrar no lugar deles para fazer esse desenho aí funcionar? Como o Maurício explicou, o Alan Patrick pintando às vezes de falso 9. Quem é que entraria no lugar do Carboneiro? Quem entra no lugar do Vitinho? Daí não um tem problema que o Ramon Dias vai ter que resolver. O Inter não foi ele acha na uma janela, alternativa, mas não tem a outra. Para ter uma continuidade nos jogos ou para em caso de ausência de alguém. Gustavo Prado, quando voltar... Mas é diferente, né? É diferente, não é o mesmo jogador. Claro, mas eu acho o Gustavo Prado uma ótima alternativa. Não é velocista, ele pode fazer, por exemplo, a do Carboneiro, que é um cara mais veloz que o Gustavo pela Prado, esquerda. mas aquele corredor, o Gustavo Prado gosta, com uma diferença. O Carboneiro não é um chutador de média distância, o Gustavo Prado é. Então, se for o caso, sim. Do lado do Vitinho, aí você não tem, porque o Bruno Tabata já é meia ponta, né? O cara que vem para dentro para compor, porque a origem dele era armador, tanto que ele pede pro Roger, lembra a entrevista que o Roger disse? Eu quero jogar por dentro, nem que eu saiba que tu vai ser reserva do Alan Patrick. Então muda muito não ter Vitinho nesse desenho novo que o Inter acaba de achar, que não faz o Inter virar o Real Madrid, o City, o Liverpool, nem ninguém. Só faz o Inter melhorar comparado ao Inter que a gente tinha visto 3 dias antes. O Alan Patrick melhorou também nesse sistema, Maurício? Sim, porque ele não marca nada, né? E aqui não vai uma crítica, ele não marca nada porque no desenho feito agora, ele é colocado em campo para jogar com a bola, que é a melhor entrega que ele pode fazer. Às vezes ele vai estar da frente vindo fazer sabe aquele negócio do impedimento, sair da posição A para B? Ele sai para vir para dentro para que alguém dos lados faça a tal da diagonal. E outras vezes, como no gol, ele vai aparecer, ele me lembrou muito ontem, Lucianinho, uma função que o Douglas chegou a fazer no Grêmio. O Douglas chegou a fazer gol de rebote do goleiro, num Grenal. Foi o caso ontem. Foi o gol do Alan Patrick. O Everton chuta, o Muriel defende e o Douglas entra 1-0 no Beira-Rio, a vitória do Grêmio. E o Douglas entra num rebote de goleiro para fazer gol. O Alan Patrick me lembrou esse desenho ontem. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos ver as notas então, já que a gente está falando que as individualidades foram bem no jogo, vamos ver o que o pessoal botou de notas em GZH e a gente segue analisando, enfim, o desempenho do Inter. Antony, 6,5. Vitão, 7. Mercado, 7. Juninho, 6,5. Aguirre, 7. Eu botava 7,5 no mercado. Eu botava 8,5. O mercado ele foi destaque realmente, né? Então acho que vale uma notinha maior ali pro Gabriel Mercado. Vamos ver a outra página que tem daí o Bernabé começando, enfim, que faltou nessa. Página 2, ó. Vitinho, Ronaldo. O Bernabé faltou na avaliação, hein? Vitinho, 7, só se ele tá bem no fim, mas enfim. 7,5 pro Vitinho, Vitor Gabriel 6,5, Ronaldo 6, Borré 6, Romero 6. Acho que o Borré o 6 ali foi um pouquinho de bondade. Pelo contexto. Porque o time todo puxou para cima, talvez isso, né? Vamos ver a terceira página. Tá ali o Bernabé, nota 7 para Bernabé, 7 para Carboneiro, 7 para Alan Patrick, 7,5 para Thiago Maia e um pouquinho abaixo o Bruno Henrique 6,5. Eu dava 7,5 no Carboneiro também. E dava, como eu não sou um sujeito que briga com o campo ou persegue quem quer que seja, nunca foi da minha natureza, também não é 6,5, era 7 no Bruno Henrique.
que jogou ontem a sua melhor partida no ano no Internacional. Mas é importante o que o Diogo disse, né? Que talvez ele tenha ido muito bem porque ele tá com um espaço restrito de campo para atuar. Isso aí, né? E o Bruno Gomes que entrou bem também. O Bruno Gomes faltou, né? Ficou abandonado, coitado, na última página aqui, nota 6 para ele. Esse é um Porque aos poucos reforço. vai retomando espaço. É um né? reforço que o Inter pode ter. E ele vai jogar na lateral ou vai jogar no meio? Essa é uma questão, porque ele não tem o perfil de ser o cara de lado, assim, de velocidade e voltar. Ele é um cara que vem para dentro. No 3-5-2, em tese, o Aguirre... Esse esquema ele tem que jogar por dentro. né? Ele é uma alternativa para jogar como volante ali. Mas ele é muito mais jogador na direita ou no meio que o Aguirre. E a gente que muitas vezes falou do Luiz Otávio ele não pôde jogar, tá lesionado, vai voltar da parada de repente ainda fora do time, né? É porque depois escolha. que você ganha desse jeito contra um adversário desse tamanho, porque o Botafogo ainda é o campeão brasileiro e ainda é o campeão da Libertadores, porque nós não temos um novo campeão. Então o Inter ganhou do time que é o atual campeão do continente e do país. Quando você ganha convencendo, não ganha no crime, o próximo jogo você repete. Aí o próximo jogo é contra o Mirassol em Mirassol. Ou seja, você vai reagir porque o Mirassol está mirassolando. O Mirassol recentemente perde do Corinthians, empata em casa com o Bragantino. Só cai na realidade, talvez. Então, né? Caiu na realidade. Caiu na real, né? Então, mas esse é um ponto bom pro Inter, Vini, ou não? É ótimo. Pegar um adversário que, bom, tava se achando, mas... E se tu vence, né? Tu confirma mais ainda esse bom momento. Ainda mais de um time que, dentro da sua própria casa, é muito forte. O seu próximo jogo daí é o Sport Recife. Que tudo bem, fez um crime no Grêmio, hoje tirou 2 pontos do Cruzeiro, mas a nota recorrente do Sport Recife é perder, né?